Diga assim comigo: filho de Deus não tem herança, tem promessa. Promessa de Deus não falha. Coloca no telão Deuteronômios 28:7. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está sentindo pode dar glória. Quem veio comigo nessa reunião? Quem veio da glória? Quem veio para essa reunião da glória? Aramaia, chore a raça. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Diga comigo: por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O levante vai vir contra a tua vida por um caminho, mas você vai ter que dar 7 escolhas para que Satanás se aparta de você. Não, você não entendeu. Diga assim, ó: o levante virá por um caminho, mas eu vou dar 7 opções para o diabo fugir da minha presença. Alguém recebeu isso? Alguém entendeu o recado de Deus aqui? Alguém entendeu o que o Pai está falando? Consegue colocar o texto da pregação, filho? Mateus 4:1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quem? Olha o que diz o verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve. Se você está tendo fome e sede de justiça, hoje é a maior noite da justiça. Aqui você não precisa pagar coffee break, nem entrada e nem fazer inscrição. Aqui a revelação, ela é dada de graça. E é pela graça que o Senhor te exalta. Escuta, você não está entendendo. Aqui Deus te trouxe para uma reunião particular e peculiar com os céus. E Ele te exaltará. O tentador se aproximou e então dele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Quem está pronto para receber toda a profecia que vai ser lançada aqui? Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Toda palavra de tropeço está caindo por terra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pela última vez, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. Mostrou todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Jesus ordenou: vai, Satanás,
Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Pastor César, pastor José, povo de Deus, Jesus, ele, antes de fazer esse jejum de 40 dias e 40 noites, ele foi batizado por João Batista, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus. Ele se batizou nas águas, e após o batismo, pastora Josi, pastora Pâmela, ele se preparou para um grande jejum. Por que ele se preparou para esse jejum? Porque ele tinha que iniciar o seu ministério. Ele teria que selecionar 12 pessoas aptas a expandir o reino de Deus. Posso dizer algo muito claro, que para que o propósito de Deus aconteça na sua vida, é necessário uma separação. Jesus foi para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. Ele saiu dos olhares humanos, ele saiu de tudo aquilo que era atrativo aos seus olhos. Se fosse nos dias atuais, ele se afastou da tecnologia daquela época. E ele dedicou o seu tempo a se consagrar a Deus. Mas com certeza, ele estava num corpo feito de matéria. E ele passou a ter fome. Posso falar? O seu corpo estava com fome e com muita sede. E Satanás aparece a ele para fazer uma proposta. Diga, proposta não é propósito. Proposta é feita pelo homem. Propósito é uma promessa de Deus que se cumpre na nossa vida. Se ele, sendo filho de Deus, foi tentado, imagina eu e você. Eu posso até fazer algo extrovertido e dizer, quando a pessoa está naquela tarefa de dieta pesada, pastora Patrícia, e chega uma pessoa com um chocolate, com uma pizza, prova isso aqui, mas a pessoa ela está fazendo um sacrifício. Então, Jesus não era ingênuo, porque ele era o Filho de Deus, mas mesmo não sendo ingênuo, mesmo ele sendo Deus, nós também não somos meninos na fé aqui, somos pessoas aptas para buscarmos e adorarmos a Deus. Mas mesmo com toda a sabedoria que Deus entregou na minha vida e na vida de vocês, o diabo não vai desistir de tentar te derrubar. Quem está entendendo a glória? Só que você não vai aceitar a bandeja do diabo. Você não vai querer nenhuma proposta do mundo, porque você está vivendo os propósitos de Deus. Por mais que doa, por mais que machuque, você não vai sair do alvo que é Cristo. Permaneça. Só que mesmo assim, o Yeshua Mashiach foi tentado. Olha para a pessoa que está lá e diz assim: você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Aí o diabo veio e diz assim: Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães? E se alimenta. E se alimenta. Sabe por que Jesus deu uma resposta espiritual? Não é só porque ele era o filho de Deus e um homem espiritual. Não era só por causa disso. É porque ele estava debaixo de um propósito. E ele precisava terminar. Por isso que a resposta dele pode parecer um pouco enfatizada, religiosa. Muito religioso, mas não. Ele disse assim: Satanás, não é só de pão que vive o homem, não. O homem vive de amor, de afeto, de cuidado.
de graça, de poder, de avivamento, de comunhão. Quem está entendendo da glória? É isso que sustenta a nossa alma e o nosso corpo físico. Mesmo que o corpo dele estivesse faminto, o seu espírito estava, diga comigo, forte. Porque quando a carne está fraca, então o espírito está... gente, você pode, para a sua rotina cotidiana, aproveitar esse horário para fazer uma caminhada, é saudável. Fazer um exercício. Como você pode deitar no seu sofá retrátil e ligar a TV e ver uma série legal. Mas você sabe que existem atributos espirituais que valem mais do que a mordomia que Deus te dá. Esses tributos geram sacrifícios, geram constâncias de permanência, mas te trazem um sustento espiritual tremendo. O que você está sacrificando aqui hoje, você não será apenas um pássaro livre amanhã. Você será um leão para profetizar. O Exu Mashiach me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então eu profetizo a vitória. Eu estou todo arrepiado. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. Diga assim, o diabo vai me tentar, mas não vai conseguir. Eu entreguei a minha vida a Cristo e eu troco a proposta pelo propósito. Eu falo de todo o coração. Sabe quem são as pessoas que estão aqui nessa reunião? Não são as pessoas que vieram para agradar o pastor Samuel. Foi as pessoas que já têm um pacto com os céus. São as pessoas que estão num nível de irritar o diabo, porque o diabo sabe a promessa que tem nos teus pais, nos teus filhos, na tua família, e essa promessa vai vir através de você. Não é através de outro, é através de você. Pessoas que estão aqui são selecionadas por Deus. Diga assim: Jesus era um só, sendo tentado no deserto. Você é um só. Mas eu vou falar, Nina, eu vou falar, Elisa, para vocês. Vocês não estão sozinhas, porque o Exu Mashiach está do lado de vocês. Eu me sinto só. Juan, Diácono Pablo, Fernanda, mas vocês não estão só. Posso contar um segredo dessa palavra? Diz assim comigo assim, Espírito de Deus. Só aumenta um pouco o player. Diga, Espírito de Deus. A revelação nessa palavra, pastor César, está no primeiro versículo. A chave de toda a vitória de Cristo. Por mais que ele era filho de Deus, está no primeiro versículo. Me pergunta, por que, pastor? Fala alto. Alice, vem cá ajudar teu pastor. Com licença. Obrigado, tá? Vocês estão uma benção, pastora. Faz assim com a tua mão. Isso. O Espírito de Deus é quem levou Jesus até o deserto. Diga, se o Espírito de Deus leva, ele garante a vitória. Não, ele garante o milagre. Ele garante o livramento. Jesus não estava sozinho. Jesus estava do lado do Espírito de Deus. Ele não estava em jejum sozinho. Você não está aqui nessa noite sozinho. É o Espírito de Deus que está do teu lado. É o Espírito Santo que te trouxe aqui. É Ele que te leva ao deserto e te tira do deserto. É Ele quem abate, mas é Ele quem levanta. É Ele quem exalta. É Ele. Diga, o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto.
mas também tira do deserto. Mas olha só, pastor César, olha a outra revelação que começa no começo e termina, pastor José, no último versículo, porque escuta essa. Para levar no deserto é o Espírito de Deus. Para levar no deserto é quem? Mas para tirar do deserto, diga, é os anjos. Agora me pergunta por que não Deus tirou ele do deserto? Diga, porque ele já estava capacitado. Eu acho que você não entendeu. Primeiro ele tinha que ser aperfeiçoado. Então Deus acompanhou ele até o... Só que Deus não tirou ele do deserto. O que a Bíblia diz? Quem tira Jesus do deserto, diga comigo, é os anjos. Porque quando ele já entra num nível de oração da forma que Deus quer, ele clama e os anjos obedecem. Ele clama e os anjos guerreiam. Ele clama e os céus aprovam. Ele clama e os céus se abrem. Você vai entrar num nível espiritual tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quando você pedir, o Pai aprovará. Primeiro Jesus dá o exemplo. Ele tem que ser batido. Depois ele tem que passar pelo para depois iniciar o seu ministério. Então se ele vai escolher os discípulos, ele já está com a sua visão espiritual Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, ó, se tu tiver com a visão espiritual aberta, fala. Diga, se tu tiver com a visão espiritual aberta, o diabo pode até te tentar, mas não vai te derrubar, mas não vai te destruir, mas não vai te abater, porque você já tem uma visão espiritual. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem pode agora? Tem um povo do glória a Deus aí comigo? Tem um povo do sapateiro, aleluia. Jesus diz na sua palavra: não só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Agora pega essa revelação. Você precisa prestar muita atenção para você acompanhar o meu raciocínio. Diga assim, ó. Jesus disse, fala alto, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é necessário falar da palavra, viver da palavra, para que o inimigo seja envergonhado. Se tu usar a palavra, vai ser mais fácil vencer as lutas e as diversidades. A palavra de Deus derrota, afronta, pisa em qualquer inimigo que se levante contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua alma. Quem pode aplaudir ao Senhor? Diga assim comigo, o diabo não desiste fácil. Consegue colocar o texto aqui para mim da Bíblia? Estou sentindo falta aqui. Olha o que diz, obrigado. E olha o que é que ele diz. Verso 5, por favor. Olha o que ele fala. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou. Deixa eu explicar qual é a característica de Satanás para fazer você voltar a ser o velho homem e a velha mulher. Diga assim, primeiro ele é tentador. Diga, tentador. Fala mais alto, tentador, gente. Depois, fala. Ele te desafia.
E muitas vezes nós somos, Juliana, como crianças mimadas. Não aceitamos ser desafiado. Sabe quando uma criança briga com outra? Ó, eu te venço na bulica, tu não me ganha. Não, eu vou te vencer agora. Aí pode perder uma vez, pode perder duas vezes, pode perder três vezes. Ainda continua tendo. Diga, tendo. É isso que Satanás fez. Eu vou desafiar ele. Mas o meu desafio será diferente. Eu vou enganar ele com os olhos. Diga comigo, com os olhos. Salmo 101, verso 3. Não porei coisas más diante dos vossos. Não foi uma coisa mal, mas foi algo que cegasse a sua visão. Ele estava no alto do cume da cidade santa. Ele viu a cidade do Deus dele, que ele era o próprio Deus. A cidade, diga assim, ó, cidade santa. Então, Dona Maria, se eu estou na cidade santa, eu estou guardado. Eu estou guardado. O diabo tentou enganar ele com a visão e depois com o desafio. Jesus, eu te trouxe aqui para esse alto. O alto desse cume, Lucas, o alto desse cume. Eu peço agora que você, verso 6, por favor, que você, se você é o filho de Deus, joga daqui para baixo, porque também está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma. Você sabe como é que o diabo enganou Jesus nesse texto? Pastor César, pastor José, medita uma coisa comigo. O que tem a ver, pastora José, se jogar com tropeçar? Dá para entender isso? O diabo usa a própria palavra para tentar te enganar. Diga assim, ó, se jogar não é tropeçar. Você parou para pensar? Ó, os teus anjos vão te sustentar se tu tropeçar, eles te sustentarão. Só que isso não é um tropeço. Isso é um suicídio. Quem está entendendo, diga glória. Isso é se lançar. Isso é se deixar. Esse suicídio espiritual que o diabo estava propondo para Jesus era para ele desistir do projeto de Deus. Quem está entendendo da glória? Diga assim, ó, não desista do projeto de Deus. Não suicide os teus sonhos, porque a vitória de Deus é maior sobre a sua vida. Sabe qual foi a resposta do Yeshua Mashiach? Coloca verso 7, filho. Constatou Jesus. Também está escrito, capeta. Não tentarás o Senhor teu? Fala assim, sai daqui, capeta. Sai, Satanás. Chico Tripa. Quem entendeu da glória? Ele vai te desafiar para você rejeitar a sua fé. Mas se tu tiver firmado na palavra, o inimigo não vai te derrubar. Quem entendeu da glória? Coloca o verso 8, eu preciso terminar. Aí o diabo tentou uma, duas, e tentou pela última vez. Tornou o diabo a levá-lo agora para o monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. E ordenou então Jesus, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servir. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. A última proposta do diabo foi retornar Jesus ao deserto. Diga, ao deserto. Dizendo aqui, ó, é aqui que tu sofreu 40 dias e 40 noites. Adianta você continuar sofrendo, Jesus? Se você servir a mim,
eu te dou todos os reinos que estão aqui em volta. É só você se prostrar aos meus pés. Posso falar para vocês? Sabe quem é que viveu a mesma coisa que Jesus viveu na antiguidade? Diga comigo, Abraão. Quando ele chega ao rei de Sodoma, ele diz assim, ó, entrega os teus companheiros, que eu te darei riquezas e bens. Só que Abraão disse, não, nem um fio de lã eu quero seu, e nem uma tira de sandália, para que não diga para mim, rei de Sodoma, que essa herança vem de você. Diga, o rei de Sodoma pediu os companheiros e lhe ofereceu bens. A mesma coisa que o diabo ofereceu a Jesus. Posso falar? Satanás, ele é capaz de te enriquecer só para te tirar da promessa de Deus. Se tu tiver dinheiro, se você tiver sucesso, glamour, ele vai te encher de manjares. Ele vai fazer você se embebecer. Ele vai fazer você ser um homem, uma mulher que sacrifica a tua carne para os manjares. Ele vai fazer de tudo para causar uma cegueira espiritual. Mas só o que Jesus disse, somente a Deus adorarás. Somente a Deus. Só que ele disse, sabe o que ele disse para o diabo? Ele disse, vai-te, Satanás. Diga assim, ó, erga a tua mão direita, diga assim, ó, por mais que ele me atente, por mais que ele desafie, por mais que ele ofereça, eu tenho poder de expulsá-lo. Diga, sai, diabo, da minha casa, da minha família, dos meus bens, dos meus sonhos e dos meus projetos. Quem pode aplaudir a Jesus? Eu vou falar uma coisa que pode parecer brincadeira, mas não é. O diabo ele primeiro te atenta, diga, ele é tentador, ele te desafia e ele te oferece. Sabe onde é que 99% das pessoas caem? Diga assim, ó, não é no desafio e nem na tentação. É na oferenda. Eu te enriqueço, mas sai da igreja. Eu te prospero, mas abandona a fé. Agora eu vou dizer para vocês, no mundo não é mais fácil conquistar as coisas? É ou não é? Eu me desculpa, eu estou 28 anos na igreja, mas eu vou falar que no mundo, se eu sair amanhã, eu fico rico. Quem entendeu da glória? Porque a carne, ela é muito fácil. Agora, aquele que luta contra a carne, ele é perseguido, ele é tentado, ele é desafiado. Só que a riqueza dele não é nessa terra. A riqueza dele é nos céus. O Senhor te dá o suficiente, te dá uma medida sacudida, transbordante, ele também tem poder para te enriquecer. Só que a riqueza do mundo, diga comigo, a traça, a ferrugem e o ouro destrói. Agora, aquilo que vem do céu não termina. Quem pode aplaudir a Jesus?